Muito bem, já estamos de volta com o TV Mar News desta terça-feira e vamos direto com o nosso querido Videlan Araújo, que volta ao vivo de outro ponto da nossa capital. Com você, Videlan. Pois é, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui na programação da TV Mar, no programa TV Mar News. Nós estamos aqui em uma das estações da CBTU para poder trazer informações a respeito daquele acidente ontem na região de Satuba, em que um boi acabou entrando na área de trilhos para o VLT e acabou tirando o VLT desses trilhos, e que acabou interrompendo por algumas horas os serviços para centenas de pessoas que dependem desse papel que é tão importante também para a locomoção dos maceioenses e do pessoal que mora em Satuba, Rio Largo, enfim, Lourenço. É uma condição realmente muito importante o trabalho que nós já destacamos aqui da CBTU para poder levar a mobilidade para a população. Nós vamos conversar a respeito desse acidente com o Wellington Pedro, ele que é gerente operacional da CBTU. Como de fato aconteceu, Wellington? Muito obrigado, inclusive, por nos receber. Como foi que de fato aconteceu o acidente e a CBTU teve muito problema para poder colocar o trem de volta nos trilhos? Bom dia. Bom dia a todos. O acidente ocorreu por volta das 5h20 da manhã de ontem e ele foi ocorrido devido à colisão do VLT com um boi. Esse boi provavelmente ele entrou naquele local que é confinado através da passagem de nível, que dá acesso ao cruzamento dos carros com os trens. Ele entrou na madrugada anterior e ficou na região transitando. Então, como ainda era escuro, uma região de difícil visibilidade para o condutor, ele acabou colidindo com esse boi. A equipe teve muita dificuldade, a equipe de manutenção, para realizar, para recolocar o VLT no trilho, devido ao fato de ser um espaço confinado entre duas muretas, então o espaço era muito pequeno para a gente realizar a manobra. Nós estamos conversando com o Wellington Pedro, tá certo? O Wellington Pedro, que é gerente operacional da CBTU. O Wellington, explica pra gente aqui o seguinte, em situações como essa, existe até em cidades desenvolvidas sensores que podem alertar esse tipo de presença, né, de corpos estranhos nesses locais. Existe uma previsão ou talvez um projeto que a CBTU pretende colocar também para evitar que essa situação, que é uma situação isolada, ela não venha a se repetir? Nesse âmbito ainda não, mas a CBTU Maceió tem passado por todo um processo de modernização. Estamos instalando novo sistema de centro de controle da gente. Então a CBTU Maceió tem atuado nesse âmbito da modernização em algumas frentes, mas com relação a esse sensor de animais, ainda não. A respeito desse trabalho que está sendo desenvolvido, também cabe para o pessoal dessas regiões, principalmente o pessoal da zona rural, que fica muito ali próximo aos trilhos, também ter cuidado com seus animais para evitar que esse tipo de situação possa colocar até em risco a vida de centenas de pessoas. Sim, com certeza. Fica aqui a oportunidade de fazer o alerta à população para que tome cuidado com seus animais na região circunvizinha aos trilhos, que eles não se desprendam, porque além de colocar em risco a vida de pessoas, porque uma colisão dessa natureza pode afetar tanto fisicamente as pessoas, quanto acaba prejudicando a população. Tivemos 12 horas de interrupções ontem, a gente estima aí ter a perda de 8 mil usuários. 8 mil usuários aproximadamente deixaram de utilizar nosso transporte por conta dessa perda. Sistema já restabelecido, hoje pela manhã, já transitando normalmente, as pessoas já utilizando novamente os trilhos e o pessoal e as ações da CBTU? Sim, ontem às 17h04, restabelecemos totalmente nossa operação, a partir da Estação Mercado, e hoje, normalmente, operação normal. Quando tem casos assim, existe a possibilidade de que pessoas possam ser responsabilizadas por esse prejuízo? Sim, em todos os casos que a CBTU tem de acidente causados por fatores externos, pessoas, animais, a gente busca sempre as ações cabíveis para identificar o responsável e tomar as ações cabíveis para ressarcir a empresa. Só que muitas vezes no caso de animais a gente não consegue identificar, mas a CBTU sempre está buscando as ações cabíveis que a gente tenha direito. Outra situação que eu acho muito importante, Wellington, abordar com você é a respeito dos cruzamentos, principalmente aqui em Maceió. Como é que tem sido tratado também esse trabalho de sinalização? Isso está sendo acompanhado de perto pela CBTU? Tem técnicos já para poder orientar no momento em que um cruzamento ou outro, fora uma passagem do VLT, ter a interdição do trânsito? Como é que tem sido esse trabalho? Tem sido um trabalho bastante massificante desde novembro do ano passado, quando iniciamos a Estação Jaraguá. Porque a gente, com o advento da Estação Jaraguá e a operação nesse trecho, temos um trecho de alta demanda de fluxo de veículos. Então, diferentemente da linha Maceió-Lourenço, a gente
às vezes até trata com carinho mais especial, como a sincronização semafórica, que fizemos primeiramente nesse trecho e que temos ideia de ampliar em demais situações. Então a gente trata com muito cuidado, porque é uma situação de risco. Então a gente, além da sinalização luminosa e sonora que implantamos em todo o trecho da CBTU Maceió, no trecho Maceió-Jaraguá, temos a sincronização semafórica de todos os sinais. Então o trem, quando ele está passando próximo, os sinais eles ficam vermelhos em todas as direções para evitar que os motoristas atravessem o cruzamento ou até mesmo que façam conversões proibidas que ocasionam acidentes. A última colocação a respeito do acidente ontem lá em Satuba, apenas o susto mesmo nas pessoas que se encontravam nos vagões do VLT? Sim, com relação ao nosso usuário, somente susto, até porque a gente orienta o nosso condutor a preferir a colisão do que machucar nossos usuários. Então a freada brusca poderia machucar e causar danos aos nossos usuários, mas a orientação sempre da CBTU Maceió é que proteja nossos usuários, que é tudo que a gente tem de mais valor na nossa empresa, que é o que a gente transporta. Obrigado, então. Wellington Pedro, tá certo? Ele que é gerente operacional da CBTU, falando de ações, principalmente nas questões voltadas à segurança, que acaba sendo muito importante, o uso da tecnologia para poder, no ordenamento do trânsito, o VLT, ele possa ter também suas ações contínuas para poder continuar servindo também a centenas de pessoas todos os dias aqui em Maceió e nas regiões próximas à nossa capital, e o trabalho restabelecido desde o finalzinho da tarde de ontem provocado por esse acidente, justamente na região de Satuba, com um animal que acabou tirando dos trilhos um desses VLT que hoje serve para a população como um mecanismo muito forte nas questões de deslocamento, principalmente pelas questões relacionadas ao preço, né? Um preço muito barato para o deslocamento para Maceió e para as regiões próximas como Satuba e Rio Largo. Eu estou ao lado de Flávio Santos, eu volto com você nos estúdios, Mauro, até daqui a pouco na sequência do TV Mar News. Tá aí o Videlan Araújo trazendo ao vivo informações aí, e que bom que já foi restabelecido todo o caminho, está tudo liberado, tudo funcionando normalmente. Claro que há todo um trabalho de prevenção, mas às vezes acontece a fatalidade, como disse o nosso entrevistado, né? Não deu para ver, o boi aproveitou, entrou ali, às vezes até assustado por algum outro motivo, e deu no que deu. Felizmente ninguém ficou ferido e o serviço já foi, restabelecido. Eu prometi na passagem de bloco, né, como a gente chama, a reportagem do Fernando Palmeira sobre buracos. E ele volta agora aqui na telinha para você, trazendo O que é isso, hein? É uma geladeira? O Fernando Palmeira está fazendo... Vamos entender então os detalhes na reportagem dele. Fernando Palmeira. Todo tipo de sinalização a comunidade criativamente coloca para evitar maiores problemas e acidentes. É a buraqueira de Maceió. Em todos os quadrantes da cidade, principalmente nesse período de chuva, de inverno, o subsolo sai cedendo, são bocas de lobo, toda a estrutura do esgotamento sanitário, causando esses danos para a Casal, para a Prefeitura Municipal vir tomar as providências. Olha só como fica depois que acontece o problema. Tem que escavar a rua, tem que descobrir onde está o vazamento, além de toda a desestruturação que as águas pluviais acarretam, tem também o problema da demora na recuperação, principalmente da pavimentação, seja ela asfáltica ou a paralelepípedo. Nós vemos aqui que a comunidade nos convida, o da Paz está aqui conosco, é um dos líderes comunitários da região e nos fala desse problema grave e que se agrava a cada momento em que acontece uma chuva forte em nossa capital, não é isso? Isso mesmo, já está pendurando por vários meses, né? Esse buraco aqui, prejudicando a população, né? Os moradores aqui do bairro do Pinheiro. E não só aqui, também aqui ao lado da rua do Mercadinho Pilar, mas também aí em volta de todo o conjunto de Volta Suruagi, nessa região, né? Então os moradores fazem um apelo muito grande, né? O nosso prefeito que tome as providências cabíveis a respeito desses buracos aqui que estão prejudicando a nossa população.
Pois é, aqui no Pinheiro, inclusive, tem uma característica que são aquelas rachaduras. Abalos sísmicos, também com esse problema da chuva, já muitas residências foram desocupadas pela orientação da Defesa Civil. Há estudos geológicos a respeito de toda essa área aqui em Maceió. Mas eu estou com o Carlos também, que é morador, Márcio, né? Isso. Márcio é morador daqui da região. Moro ali no segundo bloco. O que é que você gostaria de dizer para as autoridades diante desses problemas da buraqueira aqui? É mais um desabafo. Isso aqui é o descaso que o bairro do Pinheiro está tendo. O pessoal está enrolando, dizendo que estão fazendo estudos e tudo, mas tudo está mais claro aqui, ó. São essas redes pluviais. Tenho conversado com engenheiros, tudinho, que não querem se identificar, mas toda essa falha desses buracos, isso é essa estrutura de saneamento antigas. Está aqui uma prova, pode se olhar na internet, tudo redes fluviais que estão quebradas, antigas, com a chuva vai levando toda a parte do solo. É isso que está ocasionando a rachadura aqui. Aí vem uma prefeitura que quer fazer uma obra que nunca foi feita. Depois dessas rachaduras, estão fazendo aqui essa tapiação. O Ministério Público já entrou pedindo uma cobrança. Eles fazem isso aqui para tapiar, para ver se faz um paliativo. Agora, o que tem que ser feito é a troca todinho desse saneamento, dessa parte fluvial. Senão vai estar ali marcada a pista, rachando todo o apartamento. E ninguém chega para cobrar, de dizer, não, estamos fazendo alguma coisa. Não, não chega. Não chega prefeito, não chega governador. É só o que nós queremos. Façam um trabalho certo. Ele sabe já o que é. Não é Braskem, problema de Braskem, não. Isso aqui é a parte todinha fluvial que está estragada. São mais de 50 anos por um material que só dura 15. Ele sabe realmente o que está acontecendo. Ok, está aí o Márcio também falando em nome da comunidade que fica numa situação de pavor diante das rachaduras que acontecem, cede toda essa pavimentação. Problema é o risco dos acidentes, as sinalizações são improvisadas, como mostramos, e aqui do Pinheiro a gente fala em nome da comunidade, atendendo esse chamado mais uma vez para que as autoridades, a Defesa Civil já tomou as devidas providências, tem uma equipe de cientistas especializados analisando a situação do solo aqui do Pinheiro, mas a buraqueira ainda persiste. A situação não é só nessa região, mas em toda Maceió, diante das chuvas, também a comunidade se ressente da buraqueira de nossa capital. Aqui do Pinheiro, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí. Muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira, que abriu a matéria de um jeito irreverente, até para chamar a atenção das autoridades, mas o fato é a segunda vez em menos de 20 dias que o bairro do Pinheiro é notícia aqui no TV Mar News. E aí a gente precisa fazer algumas pontuações. A primeira, ainda não temos notícia do estudo que está sendo feito por causa das rachaduras. Ainda não temos, vamos apurar. O nosso entrevistado, o Márcio, xará aqui do Márcio André, disse uma coisa muito interessante que eu ainda não tinha ouvido, que é a questão da tubulação das águas da chuva, que segundo ele tem mais de 50 anos e nunca foram trocadas. Isso poderia ajudar a agravar o problema. Faz todo o sentido. O senhor sabe disso que eu estou dizendo. Então, a gente vai acompanhar essa situação. Agora, eu fico imaginando na teoria da conspiração, né? Aquela rachadura somada a esse tipo de problema. Já pensou o tamanho da encrenca? Então, realmente é muito, muito complicado. Obrigado demais e parabéns ao nosso Fernando Palmeira, trazendo aí uma matéria muito legal. Utilidade pública, prestação de serviço na telinha da TV Mar para você. E por falar em utilidade pública, prestação de serviço, vamos ver como é que está o trânsito aí, graças ao nosso aplicativo Citamob. Já para você, Universidade Federal de Alagoas, lá da UFAL até o centro, 47 minutos no trajeto, trânsito intenso em todo o percurso. 47 minutos, portanto, para quem sai agora em direção ao centro da nossa capital. Vamos para outro ponto da nossa cidade. Parte baixa agora, Ponta Verde, Praça Lucena Maranhão. Só na saída da Ponta Verde, você vê aí à direita do seu vídeo, tudo verde, que significa trânsito bom. Mas depois, amarelo e na maior parte, o vermelhão indicando aquele irritante para, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho. E isso para os usuários, né, as principais linhas de ônibus. E como eu digo sempre,
um indicativo para você que transita com seu automóvel particular. 45 minutos, portanto, da Ponta Verde até a Praça Lucena Maranhão. Seguindo aqui para outro ponto da nossa capital, vamos fazer o sentido inverso do centro para o Benedito Bentes, terminal Benedito Bentes, 1h06. Você vê aí. Muito bem. E já a gente vai trazer mais uma reportagem do Fernando Palmeira falando de um bueiro que está aberto. Um perigo isso, hein? Olha aí, do centro para o terminal Benedito Bentes, pela Via Expressa, Avenida Menino Marcelo, 1h06, trânsito intenso em todo o trajeto. Antes de chamar a outra matéria do Fernando, já são 9h04. Vamos aproveitar e vamos lá para o tabuleiro, da Ponta Verde para o tabuleiro, 55 minutos, terça-feira, pelo horário, com um trânsito bem complicado. Então aí, portanto, algumas das principais linhas de ônibus da nossa capital pelos olhos eletrônicos do Citamob. E é em tempo real, gente, eu faço questão de enfatizar isso, é em tempo real mesmo, ok? Olha, gente, o Fernando Palmeira deu um giro pela cidade e dessa vez, hoje ele está demais. Vejam vocês o que ele traz agora, parece que é um bueiro aberto, vamos entender melhor. E as portas da esperança para que um dia Maceió deixe de ser a capital dos buracos. Buraco de todo tipo, inclusive buracos do esgotamento sanitário, das águas pluviais. E a comunidade começa a se manifestar para colocar sinalização em mais um buracão de Maceió. Estamos na ladeira Ulisses Bandeira, que fica entre o bairro do Pinheiro, Farol e Bom Parto, parte baixa da cidade. Dejaci está aqui conosco. Dejaci, desde quando temos essa boca de lobo aberta aí? Está com mais de mês, isso aqui. A tampa quebrou, o pessoal daqui se manifesta, liga para a prefeitura não está nem fazendo pouco descaso da comunidade aqui. Carros já pocaram pneus aqui, já aconteceu de, por muito pouco, haver colisões. E a gente não aguenta mais não. Olha, olha as imagens do Flávio Santos mostrando, a via aqui está, inclusive o trânsito está leve hoje, mas quando chega na hora do rush, de manhã cedo, meio-dia e à tarde da tarde, isso aqui, uma via estreita, os carros ficam de um lado, fica dificuldade de passar. Agora, uma via movimentada dessa, com essa boca de lobo, os problemas já aconteceram e a comunidade se manifesta para colocar qualquer tipo também de sinalização para evitar problemas. Já botamos N sinalizações e a que está durando até agora é essa daqui. A porta? A porta. Porque a gente já botou pano, caibro, com agora, pano. Isso aqui é esgotamento sanitário, é água de chuva que passa por essa galeria? Passa tudo. Isso aqui vem do CEPA, essa pluvial, ou sei lá o que seja, cai tudo aqui. Tudo passa por aqui, é dejeto de casas. Cai tudo, inclusive carro já caiu, moto é um perigo. Pelo São João mesmo agora, um carro do que faz o aplicativo Uber, pocou os 2 pneus aqui. Caiu aqui, pocou os 2 pneus, a gente só escutou o estouro. Quando foi olhar, os 2 pneus pocados. Então chamar, como sempre, a Prefeitura Municipal de Maceió, também a Companhia de Abastecimento da Água e Saneamento, porque para saber de quem realmente é a responsabilidade para colocar ou recolocar a tampa nessa boca de lobo, porque é de ferro fundido, o pessoal arranca para vender no peso. Mas nesse caso aqui, Palmeira, ela acreditou que foi quebrada, que a gente viu os pedaços aí. Mas devido os carros estar passando, que ela ficava suspensa. É preciso manutenção. Exatamente. Porque quando houver um problema maior, é que eles vêm tomar ciência da situação. Então, mais uma vez, a gente presta serviço, atende a chamada da comunidade. Pela cidade inteira, a buraqueira está aí. E essas bocas de lobo são um perigo iminente para aqueles que tentam passar principalmente por vias movimentadas e estreitas. Pois não. A gente aqui, o espaço que tem é só aquilo ali, ó. Se puder filmar, ó. É a gente que se arrisca junto com os carros. Porque calçada estreita, via estreita e para completar a obra, essa buraqueira, esse risco aí. Exatamente. Essa boca de lobo. É iminente isso aqui. Constante, a gente aqui. É criança passando por aqui, arriscada acontecer um acidente. E ficar por isso mesmo, que eles só vão tomar a situação da situação quando aconteceu o pior aqui.
Vamos evitar o pior com a palavra Prefeitura Municipal de Maceió, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, para saber de quem realmente é a responsabilidade para corrigir mais esse problema, mais esse perigo, mais essa boca de lobo aberta aqui nessa via, que é estreita, mas muito movimentada entre o bairro do Farol, por trás do CEPA, para chegar inclusive lá embaixo, que é a parte do Bom Parto. Onde falou Fernando Palmeira com as imagens de Flávio Santos, para a TV Mar da organização, Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, agradeço demais o Fernando Palmeira, dando um show aí de reportagem. E uma informação que acaba de chegar é que este buraco, este bueiro continua aberto. O telespectador acabou de ligar, não é isso, Josiel? Acabou de ligar dizendo que continua aberto. Então, alô, alô, Prefeitura de Maceió. E já que nós estamos falando de problemas de cidades, coincidentemente, hoje este é o tema da participação do nosso querido professor Luiz André, do Saber em Debate. Professor, muito bom dia. Viu aí o nosso Fernando Palmeira? O Palmeira é fantástico. Fantástico, né? Um jeito interessante que ele encontrou de chamar a atenção para um problema muito sério, né? Que se repete aí. Problemas esses, muito bom dia para todos. Problemas esses que são recorrentes e o pior, só aumentam. Só aumentam pela proposta em que as cidades elas foram criadas, né? O que é interessante que o telespectador possa saber para colocar isso num texto. Cidades existem há longos tempos, né? As cidades existem em Alagoas, por exemplo, desde o século XVI. As nossas maravilhosas, Porto Calvo, Penedo, são cidades do século XVI. A questão é, elas só passaram a ter responsabilidade jurídica a partir da Constituição de 88, né? E 88 é interessante. Em 88, a cidade passou a ser parte da estrutura federativa brasileira, que compreende a União, os estados, Distrito Federal e as cidades. Passaram a ter inúmeras responsabilidades, e essa é só uma, o buraco é só uma, né? E não tiveram a contraproposta de recursos necessários para tal situação. Quando trabalho essa temática junto aos nossos alunos, eu sempre falo, vamos imaginar que o país fosse o país da utopia, a utopia do escritor Thomas Moores. Vamos imaginar, Mauro, que nós fôssemos perfeitos em termos de estrutura governamental, de gestão. Mesmo assim, as cidades teriam imensas dificuldades de conseguir relevar os problemas, conseguir acabar com esses problemas em razão dos poucos recursos que a estrutura tributária brasileira proporciona, né? Não é de agora que essa ideia de mudança no Pacto Federativo vem sendo comentada. A questão é que isso não avança no Congresso Nacional. Na prática, prefeitos vivem sempre a pedir ao governo federal recursos que por muitas vezes não vêm e deixam situações como essas aí. Puxa vida, com essa tua análise, né, acho que quem está acompanhando, principalmente os estudantes, até aproveitar para falar que o FIES termina hoje, né, professor? É importante tudo isso. E essa questão do urbanismo, das cidades, dos problemas, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de um ano eleitoral, embora não haja eleição para prefeito. Eu acho que isso também vai entrar na pauta e Eu tenho acompanhado as propostas dos nossos candidatos todos. Mais à direita ou mais à esquerda, já começaram as convenções partidárias determinando quem serão os candidatos. Eu não encontrei até o momento em nenhum uma proposta de reformulação do Pacto Federativo. Até porque é bom lembrar, se você faz uma reformulação do Pacto Federativo, a União perde recursos, né? E é claro que nesse jogo, desse presidencialismo de coalizão, eu sempre digo que o presidencialismo de coalizão é um eufemismo para a gente dizer que nós, na verdade, temos um presidencialismo monárquico, né? Porque, na prática, o presidente manda em tudo, inclusive em colocar a proposição de medidas provisórias, isso é, de legislar de forma indireta no Congresso Nacional, já que, na prática, há uma relação muito próxima entre o Congresso e o Presidente da República. Eu não vi nenhum, mas não estou falando em não, nenhuma proposta das propostas mais importantes, vamos deixar claro, né? Então, esse aqui é o grande drama. Se você pensar, por exemplo, nas responsabilidades do município. Fernando, de uma forma fantástica, colocou a ideia do problema do saneamento, né? Saneamento é responsabilidade de município, iluminação pública é responsabilidade do município, lixo urbano é responsabilidade do município.
Saúde e educação é responsabilidade do município, apesar de compartilhada. O município é quem menos arrecada, não é à toa que saúde é o principal problema de qualquer município brasileiro. Então, são raros os casos de cidades brasileiras hoje que vivem dos seus próprios recursos. A tua São Paulo é uma delas. Exato. A arrecadação ela é muito grande. Ser prefeito de São Paulo é ter um cargo mais importante que o governo da maioria dos governos estaduais nesse Brasil. O grande drama é exatamente fazer com que você tenha uma estrutura federativa que possa sobreviver dos seus próprios recursos. Aí nós vamos dar exemplos. Argumentos comparativos em texto são sempre muito interessantes. Os europeus, todos eles têm estruturas no qual as prefeituras arrecadam e conseguem sobreviver dos seus próprios recursos. O caso de Frankfurt, por exemplo, na Alemanha, é o caso de Bremen, que é outra cidade que eu estudei bastante para poder citar aqui. Tóquio, no Japão. Sim. As nossas latino-americanas, Bogotá é um exemplo. Tá? Medellín é outro exemplo. Tá? A grande questão é, você gera essas responsabilidades todas e na hora do recurso chegar, não chega, só acaba chegando via convênios federais, tá? Ou, na prática, os próprios recursos que existem nos municípios que não dão conta da grande demanda e da responsabilidade imensa que tem as prefeituras. Então, considerando que nós tivéssemos o melhor gestor do mundo, que nós não tivéssemos como algo cultural a questão da corrupção no Brasil, mesmo assim as prefeituras teriam imensa dificuldade para poder conseguir esse protagonismo que foi dado a partir de 1988 pelos nossos constituintes. Saber em Debate na telinha para você, sempre um show. Professor Luiz André, muito obrigado, sucesso. Eu sei que lá está corrido também, né? Imagina, vai chegando. Essa parte final agora começa realmente a... Obrigado mais uma vez. Um abraço. Gente, nós vamos então agradecer mais uma vez o professor Luiz André, sempre aqui às terças-feiras, trazendo informação de primeira qualidade, uma análise para lá de interessante que faz a diferença para você que está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua companhia. E quem quer saber também detalhes, só que agora do tempo, né? Você está preocupado já se organizando, vai ter o aniversário da sogra, você quer se organizar. E a Polane Santos, que ontem, por uma questão técnica, não participou, verdade. hoje Tudo está bem, aqui. Tudo bem, Polane? Tudo bem, sim. E aí, hein? Pois é, a gente tem, olha, período de tempo seco pelo menos até quinta-feira, novidade aí para quem quer, de repente, até o turista que está por aqui. É mesmo, né? Acompanhando os hotéis, né? Dá para curtir, porque a gente está com o predomínio de tempo seco realmente aqui para essa região do Nordeste. Então, eu queria pedir para que o Josiel colocasse a imagem aqui para a gente ter uma noção de como é que está o tempo em todo o país, e aí a gente foca depois mais um pouquinho para cá. Olha só, a gente tem a frente fria, aquela frente fria que estava estacionária lá no sul, levando chuva, aquela questão também de as temperaturas baixaram desde do final de semana, Mauro. O que aconteceu? A alta subtropical do Atlântico, que estava localizada aqui por essa região, ela deu uma deslocadinha e fez com que a frente fria também começasse a se deslocar. Ela se deslocou mais para a região do Atlântico. Uma parte dela se desprendeu e está também trazendo alguma nebulosidade, alguma chuva lá para a região do Sudeste, certo? Mas o que é que a gente tem aqui? A gente tem a massa de ar polar na região do lado sul, que já começa a levar também, que já está levando, na realidade, temperatura baixa lá para aquela região. Na maior parte do país, a gente tem o predomínio de tempo seco. Na região central, alerta para baixa umidade, inclusive alerta para baixa umidade para o semiárido nordestino também. Lá para a região do sertão, a gente também está com alerta de baixa umidade. E a gente tem uma certa nebulosidade que dá para a gente ver aqui, principalmente também porque a gente está com o deslocamento de vento sudeste. Então, toda aquela nebulosidade, aquela questão também da termodinâmica, né? A alta subtropical do Atlântico acaba fazendo com que esquente as águas do oceano, aí evapora mais água, ela pesa e acaba trazendo toda essa nebulosidade para cá. E aí o vento sudeste vai trazendo toda essa nebulosidade, por isso que a gente vê aí bastante nuvem no céu e isso é o que deve acontecer pelo menos até quinta-feira. Predomínio do sol com alguma nebulosidade, pode ser que caia uma chuvinha rápida, só para a gente não dizer que não esfriou, mas na verdade não está esfriando muito não, só de madrugada. Você tem percebido, Mauro? Sim, sim. Pois é, aí a gente pergunta, mas por que tá esfriando tanto assim, gente? Olha, na realidade é comum, a gente está no inverno, tem que lembrar disso, está no inverno. E qual é a principal característica do inverno? É que a gente tem as noites maiores do que os dias, do que as manhãs, né? Do que a gente recebe menos radiação solar, ou seja, essa região esquenta menos do que
do que na realidade esfria. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha realmente uma queda significativa para a gente aqui de temperatura, não tem costume. E aí a gente percebe também a configuração, Mauro, da ZECIT, a zona de convergência intertropical, baixou um pouquinho, leva também uma certa umidade, alguma nuvem também, um pouquinho de chuva, principalmente lá para a região do norte. É isso que a gente tem para hoje. O pessoal, então, de casa, até quinta-feira já deve se programar, já sabe que a gente está com tempo seco, predomínio de sol durante esses dias, dá para pegar praia, dá para aproveitar. Se você, de repente, sair cedo daqui, dá até para fazer um pedal. Por que não? Boa ideia, boa ideia. Se bem que hoje eu estou meio enrolado. Polani, obrigado demais pela sua participação. Quero, inclusive, dizer para você o seguinte, a torcida do CSA está em festa, apesar desses empates, né? Poderia ter feito mais pontos e tal, mas, de qualquer forma, está bem, vice-líder. E hoje tem o CRB. Tem CRB? Tem CRB. E o Lino está chegando. Lá, eu já estou de sapato vermelho, pelo menos. Tá certo. Valeu, Polani. Brigadão. Até amanhã, viu? Gente, o Alexandre Lino com os pitacos do Lino a partir de agora. Lino, muito bom dia. Eu soube que esta marca, que não vem ao caso, né, a gente dizer aqui, eu vou até me ajeitar, vai patrociná-lo graças à sua elegância e à sua perseverança nessa dieta que já lhe levou... Alguns quilos. Alguns quilos. Parabéns. É a maçã. É a maçã. Bom dia. E aí, vai falar do CSA primeiro? Vou falar do CSA. Fica à vontade, o espaço é teu. Mais uma vez, né? Os pitacos do Lino funcionando. Infelizmente, a torcida azulina queria que os pitacos do Lino tivessem falhado. Até porque estava 2-1 até os 39 minutos do segundo tempo. 2-1 para o azulão do Mutange. Mas... depois de uma bateria, realmente, bateria estilo daquelas de guerra, porque foi um bombardeio, 39 minutos de pressão. No segundo tempo, o CSA só encontrou o gol do Atlético Goianiense aos 30 minutos do segundo tempo, numa boa oportunidade que não foi concluída com um possível gol que garantiria ao CSA a vitória e os 3 pontos. No entanto, uma falha, Jorge Felipe. E aí, 2-2, CSA e Atlético Goianiense. Não foi ruim, Mauro. Não foi ruim. Gol de Didira, gol de Daniel Costa cobrando pênalti. Poderia ter sido mais. Ontem, o CSA mostrou que está qualificado, que está preparado para subir. É verdade. Jogou um grande futebol, não fez feio e ficou aí, mais uma vez, no G4. E quase ficou na liderança da Série B. Foi por muito pouco, por alguns minutos, que o CSA não ficou na liderança, ao menos até o Fortaleza jogar, né? Aí joga agora, hoje, né, o Fortaleza? Joga hoje. E aí a gente fica na esperança, né, torcida azulina. E quem também está na esperança por um bom resultado, por uma partida efetiva, pela retomada da vitória, já que o CRB fez 2 boas partidas, depois uma derrota, uma forcinha do juiz frente a um favorecimento ao Juventude, e aí agora o CRB volta a jogar em casa, volta a receber o calor e o apoio de sua torcida, e o CRB vai em busca da vitória contra o Criciúma hoje à noite, às 8h30, no estádio Rei Pelé, promessa de um bom público, não uma casa cheia, mas o torcedor regatiano está animado desde a chegada do técnico Doriva, que deu uma mudada, deu um novo ânimo ao Clube de Regatas Brasil, e aí a gente tem este cenário, CRB querendo dar uma respirada. Aqui a gente tem a provável escalação. E o técnico do Criciúma é o Mazzola, né? É o Mazzola, é o retorno do Mazzola. Para encontrar a torcida regatiana, acho que ele não vai ser bem recebido, não. Viu? Eu suspeito que ele não será bem recebido, porque a torcida está na bronca com o Mazzola. Desde a derrota, desde o tetra que não veio. Sim. Goleiro João Carlos, Anderson Conceição, Flávio Boaventura, Rafael Carioca, Diogo Matheus, Lucas e Claudinei. No meio, Felipe Menezes, jogador de peso, jogador de Série A.
Leilson, Mazola, pouco conclusivo, e Neto Baiano no ataque do CRB. Neto Baiano que precisando animar a torcida precisa ser feliz, precisa voltar a sorrir e se espera muito do Felipe Menezes armando, criando no meio-campo do CRB, que reforça, enfrenta hoje à noite o Criciúma aqui em Maceió. Promessa de um bom público hoje no Trapichão, mesmo com os anti, que anti é anti, querendo minimizar a retomada do CRB no Brasileirão da Série B. Torcida azulina, eu acho que vai dormir chateado hoje à noite. Você acha que dá a CRB? O CRB vence hoje à noite. Criciúma. E aí vão ser 2 noites complicadas seguidas para os azulinos. Ontem foram dormir tristinhos, hoje devem dormir tristinhos novamente. Eles brincam muito com a questão dos ingressos, né? Chuva de ingresso. O preço do ingresso. Preço. O CRB não tem atraído grande público ao estádio, até porque a torcida regateana tem uma diferença frente à torcida azulina. A torcida regateana vai na boa, vai quando o time está bem, muito parecido com São Paulo, com o Fluminense, com o Cruzeiro. Já o torcedor azulino pode estar na Série B do Alagoano, ele vai estar lá presente. E a gente conferiu isso, né? A torcida do CRB ia assistir jogo da Série B, a gente ainda não viu, porque o CRB nunca foi jogar a Série B do Alagoano. Provocações para a torcida azulina. Pitacos do Lino. Gente, está caminhando aqui, o Lino acho que ainda tem mais alguma... Encerrado. Vamos encerrar. Perfeito. Gente, na hora certinha, Cravou. Cravou. Quero agradecer demais a sua companhia, dizer que o Lino voltará amanhã dentro de mais uma edição do TV Mar News, a Polane Santos. O Daniel Lisboa também participa do TV Mar News, não tenha dúvida disso. Provavelmente deve dormir tristinho. Tristinho. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Faço o convite para você continuar com a programação da TV Mar, feita com muito carinho para você, e amanhã a gente está de volta. Valeu? Valeu. Gostou? Muito. Salve a letrinha. Tchau para vocês, até amanhã.